Nós iremos, amados, basear nossa mensagem, a nossa palavra, no Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 33. Salmo 78, do versículo 31, do versículo 1 ao versículo 33. E o nosso tema é Conectando Gerações. O avivamento vem para todos. Amém? O avivamento vem para os pais, para os filhos, para os jovens, para as crianças. O avivamento vem para a geração de Abraão, a geração de Isaac, a geração de Jacó. O avivamento vem para os sedentos, para todos os sedentos. E na multidão dos sedentos, todas as idades estão representadas. Amém? Então veja o que a palavra de Deus declara. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores de Yahvé e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armado de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto,
Yahvé ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Pai, eu sei que tu já tens falado neste lugar. E tu continuarás falando ao nosso coração, pois a tua palavra é viva, é eficaz. A tua palavra é poderosa. E o teu Espírito Santo vai nos revelar, mais uma vez, a tua palavra, para que estes congressistas sejam despertados, tocados pelo teu Espírito, a uma busca mais intensa do avivamento pessoal, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, quem escreveu ele na direção do Espírito Santo foi Asaf. Agora, queridos, escutem bem. Conectando gerações. Deus é um Deus de gerações. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaque, ele é o Deus de Jacó. E ele deseja que os seus feitos, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, o seu nome, seja propagado de pais a filhos, enquanto o sol durar. Porque Deus quer que todos os povos, todas as línguas, todas as nações sejam abençoadas no seu santo nome. Amém? Então, Deus, quando se revelou a Moisés, ele se apresentou como Deus de gerações. Ele tinha um projeto a entregar a Moisés, que era o retorno ao Egito e a libertação do seu povo. Mas Moisés, como enviado de Deus, não estava desconectado. Ele não surgiu do nada. Ele é da tribo de Levi. Ele é filho de Abraão. Ele tem a marca da aliança de Abraão através da circuncisão. E ele tem a bênção do Deus de Abraão. Por isso que quando Deus se revela a ele ali no Monte Sinai, que ele é atraído pelo fogo de Deus que queimava na sarça, e ele se aproxima para ver o que está acontecendo, e o Altíssimo fala: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus se revela
no versículo 6 do capítulo 3 de Êxodo, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Escute bem, na revelação de Deus a Moisés, quando Deus o comissiona para executar um projeto maravilhoso, que era a libertação do povo de Israel, Deus vai despertar no coração de Moisés a sua identidade. Ele esqueceu da sua identidade. Ele viveu como egípcio no palácio de Faraó. Ele foi educado na corte do Egito. Ele aprendeu a língua egípcia. Ele cultuou os deuses egípcios. Ele lutou pelo Egito. Ele teve um nome grande na terra do Egito. Mas naquele período que Moisés estava como príncipe no Egito, ele não se lembrava a que Deus ele pertencia. Ele esqueceu que ele estava ligado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele passou 40 anos na terra de Midian. Ali também, ele era pastor de ovelhas, estava na casa de Jetro, seu sogro. É bem verdade que Jetro era um crente em Deus, mas aquela terra também era uma terra pagã, era uma terra misturada com a cultura dos seus dias. Mas foi preciso que Deus mostrasse a identidade a que Moisés pertencia. Porque Deus está se revelando a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E nós precisamos ter essa compreensão no nosso coração, para que o sirvamos com tudo que temos e com tudo que somos e com tudo que viemos a ser e a ter. De onde viemos? Quem é o nosso Pai na fé? Quem nos legou esse evangelho? Quem veio antes de mim? Para que eu pudesse chegar onde eu estou. Segunda coisa, irmãos, o que conecta a geração dos pais? O que faz com que nós sejamos conectados com a geração dos pais? Primeiro, é necessário que a fé que esteve no coração de Abraão, o nosso pai na fé, esteja no nosso coração. É necessário também que a obediência que esteve no coração de Abraão ao Deus eterno esteja também sendo praticada e vivenciada por cada um de nós. E é necessário que o temor que esteve no coração de Abraão, no coração de Isaque, no coração de Jacó, seja este temor que nos domine. Porque a palavra de Deus declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus nada mais é do que aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. E a razão desta unção é porque Jesus aborreceu a iniquidade e amou a justiça. O temor de Deus
estava no coração de Jesus. Como eu vou estar conectada com as gerações dos pais se eu andar na fé de Abraão? Se eu andar na obediência de Abraão e se eu andar no temor de Abraão? Veja o que diz a Bíblia a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão não era um jovenzinho de 15 anos, nem de 20 anos. Era um ancião de 75 anos, quando ele recebeu a revelação do Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E Deus quis partilhar com Abraão um projeto. E desafiou Abraão a sair da sua terra, a sair da sua parentela, e ir para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar. E a Bíblia afirma no livro de Hebreus que Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. O nosso pai na fé. Abraão, ele obedeceu, porque a fé, ela só é confirmada através da obediência. Não existe fé sem obediência. O fruto da fé é a obediência. E se Abraão cria em Deus, ele precisava obedecer. E sem questionar, sem saber onde ficaria essa terra, sem saber onde estaria essa herança, ele obedeceu. A Bíblia diz que pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Quantos anos o nosso pai Abraão habitou na terra de Canaã? A terra era dele. Deus disse que a terra era dele e da sua descendência. Mas a terra era habitada por povos inimigos. E o nosso pai Abraão não poderia chegar e querer tomar posse daquela terra, senão ele morreria. Mas ele, em fé, estabeleceu altares por onde ele andou na terra de Canaã. Ele delimitou a sua terra, abriu portais para o Deus Todo-Poderoso na terra de Canaã, invocou o nome do Senhor. E ele, apesar de ser rico, nunca quis construir uma casa de alvenaria, nunca quis construir palácios para ele, mas ele andou, morou em cabanas, e ensinou seu filho Isaac a morar em cabanas, e ensinou seu neto Jacó a morar em cabanas. Por quê? Porque o nosso pai Abraão, ele esperava a cidade que tem fundamento, aleluia. E ele sabia que essa cidade que tem fundamento, o arquiteto dela e o construtor dela era o Deus Todo-Poderoso. Então, se ele sabia que iria morar nesta cidade, se ele sabia que Deus estava construindo essa cidade para ele, ele fez questão de habitar em cabanas, para que ele tivesse um entendimento claro, e a sua geração tivesse um entendimento claro, que a cabana era uma morada passageira, que esta terra não é a nossa morada, que nós iremos morar na nova Jerusalém que desce do céu. Então, é nessa fé
que estamos ligados, conectados aos nossos pais. A Bíblia diz assim, que por isso também, e esse já amortecido que Abrão, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Abraão creu, só depois de 25 anos de uma fé constante, é que ele viu nos seus braços Isaque. Aí a Bíblia diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Que coisa linda, meu Deus. Você quer estar conectado aos pais? Que fé o seu pai lhe legou? Que fé a apóstola Valnice lhe legou? Que fé o pastor Wagner está lhe legando? Que fé a pastora Eneide está passando para vocês? Então, conexão, amados, ela é no espírito. É nós bebermos da mesma fonte. É nós cavarmos os mesmos passos. É nós permanecermos na obediência, ainda que isso nos custe a vida. É necessário que nós abracemos a fé que recebemos dos patriarcas, a fé que recebemos dos profetas bíblicos, a fé que recebemos dos apóstolos. Nós temos um fundamento, o fundamento dos profetas e o fundamento dos apóstolos. A Bíblia diz também, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão nunca viu ressurreição. Abraão nunca teve discipulado de ressurreição. Mas quando ele foi entregar Isaque em sacrifício, ele subiu ao monte Moriá na certeza absoluta que ele entregaria o seu unigênito, mas que Deus o devolveria, porque Deus haveria de cumprir a promessa em Isaque. Em Isaque será a tua descendência. Aleluia! E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. É desta forma, amados, que estaremos conectados na mesma fé, na mesma obediência, no mesmo temor, servindo e amando ao mesmo Deus, cumprindo a mesma constituição e dependendo do mesmo Espírito. Aleluia! Agora, querido, a ordem da transmissão dessa conexão foi dada pelo nosso Deus Yahvé. Veja aí o Salmo 78, versículo 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Queridos, foi Deus quem disse. Foi Deus que afirmou que essa transmissão das verdades eternas, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, deveria ser transmitida de geração em geração. Com que propósito Deus fez isso? Primeiro, a nova geração deve conhecer a lei de Deus. Segundo, a nova geração
deve conhecer a história do seu povo. E terceiro, a nova geração deve estar conectada com os que vieram primeiro: Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos hoje um livro bendito, com 66 livros. 39 livros estão no Antigo Testamento. E louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o povo de Israel obedeceu em transmitir oralmente as verdades eternas. Querido, essa nova geração precisa conhecer a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro, sim, do que ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Para que nós estejamos conectados, é necessário conhecer a lei de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a história do povo de Deus, o povo de Israel. Aleluia! Conhecer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento traz libertação. Um povo que não conhece a sua história está fadado ao esquecimento. Um povo que não conhece a história não tem futuro. E nós estamos vivendo dias difíceis. Dias onde o relativismo impera. Há um terrorismo do relativismo nos nossos dias, onde a verdade ficou comprometida, porque a mentira campeia o nosso século. E essa mentira que procede de Satanás tem um objetivo: remover Deus da sua vida, remover a verdade de Deus da sua casa, remover a verdade de Deus de uma nação. E quando a verdade é removida, o que é que sobra? Satanás. Então nós precisamos acordar e colocar os nossos olhos na palavra, porque esta palavra, ela é transformadora, ela é restauradora, ela é curadora, ela é libertadora. A palavra de Deus nos impede de pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Precisamos olhar para trás e conhecer as pegadas da fé do nosso pai Abraão. Precisamos olhar para trás e saber que Isaque andou na fé do seu pai, porque ele era herdeiro da mesma promessa do seu pai. Mas precisamos olhar para trás e ver que Jacó também andou nas pegadas do seu pai Isaque, porque ele era herdeiro da mesma promessa. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa, que essa promessa não se tornou realidade na vida de Isaque automaticamente. E essa promessa não se tornou realidade na vida de Jacó automaticamente. Essa promessa só se tornou real na vida de Isaque quando ele teve uma experiência pessoal com o Deus do seu pai Abraão. E quando ele tem essa experiência pessoal com o Deus do seu pai Abraão, o Deus de seu pai Abraão se tornou o seu Deus. E o próprio Deus declara: eu sou o Deus de Isaque. Lá no Val de Jaboque, Jacó já estava com seus 97 anos,
quando ele passou pela experiência do Val de Jaboque. A gente acha que ele é jovenzinho, não é não. Já é um anciãozinho de cabelos brancos. Já tem 12 filhos. Já tem uma prole, já está retornando para Canaã. Mas ali no Val de Jaboque, ele tem uma experiência com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac. E ele saiu transformado no espírito, marcado na carne, mas saiu transformado pelo poder de Deus. Ele foi mudado completamente e Deus passou a ser chamado Deus de Jacó. Então, queridos, conexão com as gerações. É preciso um novo nascimento. É preciso ter o seu encontro pessoal com Jesus. É preciso ter o seu encontro com a cruz. É preciso você se tornar filho de Deus. Porque Deus não tem neto, nem tem sobrinhos, nem tem cunhados. Deus só tem filhos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. E é necessário que você queira estar conectada com as gerações. E esta conexão passa pela cruz. Sem a cruz não haverá conexão para ninguém. Porque a cruz é o elo de ligação entre nós e Deus. E entre nós e o nosso irmão. Então, queridos, essa transmissão das grandezas de Deus é para ser contada de geração em geração. De geração em geração. Diz o Salmo 72, enquanto o sol brilhar. Enquanto o sol brilhar, o nome de Jesus será propagado de geração em geração. De geração em geração. Ninguém detém, a obra é santa. Agora, qual o propósito, irmãos? Veja, o Salmo 78, versículo 6 declara: para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Veja que Deus está preocupado com quem não nasceu ainda. Mas quem não nasceu vai conhecer a Jesus. A sua descendência vai conhecer a Jesus. Aquilo que você ouviu de Jesus hoje tem que ser contado para gerações futuras. Futuras. Porque Deus sabia que a descendência de Abraão seria semelhante aos grãos de areia da praia que não se pode contar. E às estrelas dos céus. E segundo os cientistas, há mais estrelas nos céus do que os grãos de areia de todas as praias no mundo. E a geração da estrela é a geração dos salvos, é a geração dos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, é a geração da fé. Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo. E o apóstolo Paulo fala em Gálatas que a bênção de Abraão chegou até nós. E a bênção de Abraão é o Espírito Santo de Deus. Se você hoje é cheio do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo, é porque o meu pai Abraão obedeceu. E esta bênção chegou até você. A bênção de Abraão não é a circuncisão na carne. É para os judeus na carne. Mas para você, a bênção de Abraão é a circuncisão no Espírito. Que só pode ser feita pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, queridos, qual o propósito de Deus em escolher Abraão? Veja aí em Gênesis 18, 17. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido
E sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que Yahvé faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha o que Deus está falando. Deus não pôde esconder de Abraão o que ele haveria de fazer em Sodoma e Gomorra. E Deus está dizendo que tem conhecido Abraão, ele conhece o coração de Abraão, ele conhece o caráter de Abraão, ele sabe que Abraão é seu amigo, é parceiro de aliança. E Deus diz com toda a convicção que Abraão vai ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. O que Abraão vai fazer? Abraão vai ensinar a seus filhos e aos seus netos que eles guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo. Porque tudo que Deus tinha falado a respeito de Abraão só viria sobre Abraão se ele ordenasse a sua casa. Se ele passasse a revelação do Deus vivo e verdadeiro a Isaac, e passasse a revelação do Deus vivo e verdadeiro a Jacó e a Esaú. E assim Abraão fez, porque Abraão conheceu os seus netos, Jacó e Esaú. Agora veja, amados, o que Deus falou a Abraão permanece até hoje. Está de pé para você, para a igreja, para mim, para todos nós. Salmo 78, 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja o que Deus queria de Israel, o que Deus queria das próximas descendências em Israel, é para que todo judeu, cada tribo de Israel, cada descendente de Judá, cada descendente de Efraim, de Manassés, de Rubens, de Gade, cada descendente dessas tribos pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Porque para que eles não cometessem os mesmos pecados que foram cometidos pelos seus antepassados, pelos seus pais, eles precisavam estar em obediência aos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. No entanto, o que Israel fez? Israel voluntariamente se rebelou contra Deus e andou no seu próprio entendimento. Olha o que diz a Bíblia: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas nos dias da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizera ver. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Percebam vocês que Efraim aqui representa a nação de Israel. Efraim, um dos filhos de José, que foi tomado como filho de Jacó. E a Bíblia está dizendo que Efraim se recusou a tomar posse da terra que Deus lhe deu por herança.
Eles bateram em retirada no dia da batalha, eles se acovardaram, eles não enfrentaram o inimigo, eles não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das obras de Deus e das maravilhas que Deus fez. Aí você vai lendo o Salmo e você vai ver que Deus, apesar da infidelidade de Israel, Ele continua bondoso, Ele continua misericordioso, Ele continua gracioso, Ele continua fiel. Aí a Bíblia vai mostrando o que Deus fez no Egito, o que Deus fez no deserto, mas ainda assim, o povo de Israel não quis andar na lei do Senhor. E queridos, quando decidimos voluntariamente não andar na lei do Senhor, nós somos desconectados. E quando somos desconectados, vamos sofrer as consequências do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Olha o que diz a Bíblia no versículo 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Deus deu maná e o povo se enfastiou do maná. Deus deu maná e o povo chamou maná de pão, viu? Não houve gratidão no coração por ter recebido de Deus um alimento do céu por 40 anos. Aí diz a Bíblia, falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Olha, essa geração viu os milagres de Deus no Egito. Essa geração viu o que Deus fez com mão forte, libertando uma nação inteira de um cativeiro de 430 anos. Essa nação viu Deus subjugar Faraó com todo o seu exército no Mar Vermelho. Essa geração viu o Mar Vermelho se abrindo e o povo passando a pé enxuto. Essa geração viu a nuvem de fogo durante a noite e a nuvem trazendo sombra durante o dia, e ainda assim duvidou do poder de Deus, duvidou da grandeza de Deus. Aí a Bíblia mostra que Deus feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Aí eles perguntaram, pode ele dar-nos pão também ou fornecer carne para o seu povo? Aí Deus ficou indignado, irado e acendeu fogo contra o arraial de Israel no deserto. E diz a Bíblia, por quê? Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Queridos, o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos vivendo na graça, mas a graça de Deus não é permissão para a rebelião, não é permissão para o pecado, não é permissão para a desobediência, não é permissão para duvidarmos do poder de Deus. Pelo contrário, pecaremos para que a graça de Deus abunde de maneira nenhuma. O pecado já foi vencido na cruz. E nós que somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, temos condições em Deus de vencermos o pecado todos os dias. Porque temos a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém? Agora veja, amados, que Deus vai punir Israel em toda ocasião
que ele se rebelou contra o Senhor. Deus puniu a nação. Algumas punições foram retardadas, mas Deus nunca deixou de punir o pecado. Ele sempre irá punir o pecado. Ele sempre irá punir a desobediência. Ele sempre irá punir a rebelião. Ainda que ele retarde nesta punição, ele nunca deixará de punir o pecado. Nunca, nunca, nunca. Aí nós vamos ver no caso das cordenízias o que Deus fez. Deus vai punir o pecado. Vamos aqui no versículo 30, versículo 27. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. A Bíblia declara que Deus mandou cordenizes, que do chão para cima foram 2 côvados de altura. Eu fiz a conta, 1,32 m de altura. Todo o arraial coberto. A Bíblia diz que eles passaram uma noite e um dia para colher, guardar aqueles animaizinhos que foram enviados por Deus para satisfazer um capricho de uma nação. E a Bíblia diz que eles não iriam comer somente um dia, nem 10, nem 5, nem 10, mas por um mês eles iriam comer carne até se enfastiarem. E a Bíblia está mostrando aqui, amados, que o povo de Israel não reprimiu o apetite. Significa que eles comeram, e comeram, e comeram, sem gratidão. Eles comeram, e comeram, e comeram, sem reconhecer a grandeza de Deus. Eles comeram, comeram e comeram, sem se arrependerem dos seus pecados, das palavras de blasfêmias que eles jogaram contra Deus, duvidando do seu poder, duvidando da sua majestade, duvidando da sua grandeza. Pode ele dar-nos pão também ou fornecer carne para o seu povo? Eles duvidaram de Deus. E a Bíblia diz que Deus visitou com a sua ira o povo no pecado das cordonizes. E algo que eu quero falar para vocês aqui, no versículo 31, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. E queridos, por que os jovens foram visitados na punição? Porque primeiro os jovens, o que aconteceu? Por que os jovens foram visitados primeiro? Porque Deus matou os mais robustos. Porque Deus matou os jovens no arraial de Israel, quando ele mandou cordonizes. Querido, percebam bem, a Bíblia mostra 2 livros escritos exclusivamente para os jovens: o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. O livro de Provérbios são princípios para a juventude, e Eclesiastes é a vida de um rei que já está idoso e que cometeu muitas asneiras. Muito rico, muito poderoso, muito inteligente, muito sábio, culto. Aí ele escreve o seu testemunho para a juventude, a fim de que a juventude não entre pelo mesmo caminho que ele entrou. Vamos mais adiante. Veja
que o livro de Provérbios declara. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então Deus se preocupou com a juventude, entregando 2 livros preciosos: o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes, no capítulo 12, está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Queridos, escute bem. Por quê? Por que a juventude no arraial de Israel foi punida? Ela foi punida em Refidim, quando participou da festa de Baal Peor. Ela foi punida por Deus quando celebrou o paganismo, na ocasião que Arão mandou fazer os bezerros de ouro. A juventude também foi punida aqui, quando Deus mandou cordonizes. Sabe por quê? Porque a juventude ouviu o populacho. A juventude, ela é curiosa. A juventude é curiosa. Glória a Deus por isso, né? A juventude gosta de novidade. A juventude não gosta de tradição. A juventude não gosta de rituais. A juventude chama rituais de velharia, tradição de museu. A juventude não gosta do passado. Mas escutem bem, o populacho estava presente no arraial de Israel. O populacho é uma mistura de gente, de povos, de culturas, que saiu do Egito, no Êxodo, aproveitou aquela grande oportunidade de se tornar livre e saiu com o povo de Israel. E veja o que diz a Bíblia em Números 11:4. E o vulgo populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O que foi que aconteceu aqui? Uma narrativa começou a ecoar no arraial de Israel. E essa narrativa foi iniciada por quem? Pelo populacho. Por esse povo que usufruía das bênçãos de Deus, mas não se comprometia com Deus. O populacho tem poder para influenciar a maioria,
por se expressar movido pelas emoções. O populacho é permanente morador no Egito na alma, ainda que fisicamente não esteja lá. Quem anda com o populacho se torna populacho. A juventude israelita seguiu a narrativa do populacho e começou a se rebelar contra Deus, e começou a duvidar do poder de Deus, e começou a desejar o que o populacho desejava, e amargurar a vida de Moisés, e a influenciar a sua casa, a influenciar a sua clã. E meus queridos jovens, eu quero alertar vocês nesta noite, já estou terminando. Cuidado com as narrativas que vocês estão ouvindo. Nesse Brasil, que está debaixo de uma ideologia satânica, maligna, uma ideologia sodomita, projetada por Satanás para o culto ao anticristo que virá. E o mundo dita moda, o mundo dita o ritmo, o mundo está ditando as palavras que devem estar na sua boca, mas em nome do Senhor Jesus, a nossa identidade está em Jesus. A pastora Valnice, a apóstola Valnice falou da cultura. Todas as culturas foram satanizadas. Não existe uma cultura em qualquer nação da terra onde Satanás não tenha domínio. E ele tem domínio sobre a cultura brasileira, sim. Mas nós temos a Constituição do céu, que traz a cultura do céu a você, que traz a cultura do céu a mim, e é nessa cultura que eu tenho que viver. Jesus desceu do céu, vestiu a nossa roupa humana, comeu a nossa comida humana, se identificou conosco, e Jesus viveu a cultura do céu no planeta Terra. E se nós quisermos viver a cultura do céu, basta olharmos para Jesus. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Se nós quisermos estar conectados, temos que estar ligados à cruz. Temos que passar pelo novo nascimento. Temos que viver na fé de Abraão, na obediência de Abraão, no temor de Abraão, na santidade de Abraão. Nós temos, amados, que abraçar o legado que a apóstola Valnice tem nos deixado. Não é que nos deixou, ela tem nos deixado. Esse legado não pode morrer. Esse legado tem que ir adiante, de geração em geração. E hoje nós recebemos o manto da 6ª geração. Eu senti o peso ali deste manto sobre os meus ombros. E queridos, se nós não estivermos com a palavra dentro do nosso coração, nós poderemos nos tornar a geração dos juízes, a geração que não conheceu Moisés, a geração que desprezou os ensinos de Josué, a geração que andou segundo os seus próprios pensamentos, a geração que fazia aquilo que estava na telha. Vocês têm que ser mais crentes do que eu. A geração de vocês tem que ser mais crente. Diga amém. Amém. Portanto, meus amados,
Encerrando, olha o que a Bíblia diz: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem. Filho meu, se o teu professor quer te seduzir, não consintas. Filho meu, diz a palavra, tira os olhos do celular e põe os olhos na Bíblia. Filho meu, ajoelha-te no teu quarto e busque a presença do Senhor. Filho meu, abrace a fé da tua mãe, abrace a fé do teu pai, abrace a fé do teu pastor, abrace a fé da tua pastora, abrace a fé que esta igreja tem legado a vocês. Abrace essa fé, viva esta fé, proclame esta fé. Esta é a palavra da fé que pregamos. Deus tem um alvo para você, Deus tem um alvo para mim e para esta igreja, é que o caráter de Jesus seja visto em mim, em você. É que as obras de Jesus sejam praticadas por mim e por você. Estamos conectados, sim, e não vamos abrir mão dessa conexão, porque o que nos une é a cruz, o que nos une é Jesus. Amém. Fique de pé, aplaude ao Senhor, diga: Pai, eu quero isso. Faça a sua oração aí onde você está. Pai Santo, estamos aqui, a 6ª geração, conectada com o trono, conectada com o Espírito Santo, conectada com a tua palavra, Senhor, conectada com a oração, conectada com Jesus, conectada com a doutrina que temos aprendido da tua palavra. Estamos conectados, sim, com os nossos pastores. Estamos conectados, sim, com a nossa apóstola. Estamos conectados, sim, Senhor, com o que aprendemos. Porque aquilo que ouvimos da tua serva, que aprendemos da tua serva, é isso que devemos praticar. Porque o que ouvimos e vimos nela é o que Jesus é. Portanto, Pai, eis-nos aqui com a 6ª geração e nos une mais e mais ao teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.